Olá, estrategista! Sou o professor Alexandre Melito, da equipe de ginecologia do Estratégia Med. Estou junto aqui com a professora Ana. Olá, pessoal, tudo bem? Sou também parte da equipe de gineco do Estratégia. Seja bem-vinda. Estamos juntos aqui para falar de sangramento uterino anormal. E o que você tem a dizer sobre esse assunto? O sangramento uterino anormal está no nosso top 10 de itens da prova de residência de gineco, pessoal. Então tem que estar na ponta da língua, diferenciar esse tratamento e principalmente a abordagem no pronto-socorro, né? Que é onde a gente mais vê o sangramento anormal agudo. Inclusive, é por isso que eu acho que cai bastante na prova. Que porque é a abordagem de um médico generalista faz também. Muita parte da nossa prática clínica, né? Sim. Qualquer pronto-socorro de ginecologia, você vai estar recebendo ali alguém sangrando muito, né? E você vai ter que pensar no qual é a causa daquele sangramento uterino anormal e como manejar, qual que vai ser a conduta. Investigar. Então é por isso que eu acho que inclusive é muito cobrado nas provas. Bom, o sangramento uterino anormal, primeira coisa a ser lembrado é que não é uma doença, né? É um sintoma de várias doenças. Possíveis doenças, né? E um dos nossos trabalhos vai ser descobrir qual que é a causa desse sintoma, qual que é a causa desse sangramento uterino anormal. A gente primeiro precisa definir o que é normal para saber o que é anormal. Então, quais que seriam os limites normais da menstruação? Em geral, a gente espera, nos limites normais da menstruação, uma frequência, então um ciclo que varia de 24 até 38 dias, que tem uma variação, né, entre os ciclos de 7 até 9 dias em geral, e dura até 8 dias. Aí tem aquele parâmetro que é meio difícil de avaliar, né, o volume desse sangramento. 80 ml, não sei como que eu meço 80 ml? Como que a gente vai medir. A então, gente pode hoje até... a gente tem coletor menstrual, né? Aí até facilitar um pouquinho. Poderia facilitar. Agora, no caso de absorvente, a gente faz uma comparação visual. Poderia né? ver o quanto que está ali sujando o absorvente. Às vezes se vaza pela roupa também. Exatamente. Agora, um outro conceito que também é falado é que é assim, se a paciente fala que atrapalhou a qualidade de vida dela, que está atrapalhando a vida dela, a gente já está considerando que é um volume excessivo, que está tendo um sangramento uterino anormal. Fora do esperado, né? Sabendo desses limites normais, a gente consegue saber o que é anormal e falar, olha, essa mulher está com sangramento uterino anormal e aí então a gente vai tomar a conduta respectiva. Agora tem uns termos, eu acho muito interessante, né? A Figo falou para a gente parar de usar. Sim, começar a adotar menstruações frequentes, infrequentes, né? Mas ainda parece que não pegou, muito né? prova, né? Não pegou. E a gente continua usando esses termos antigos porque a gente gosta, né? A gente é teimoso, a gente continua usando. A gente é vintage. Então, por exemplo, metrorragia. Metrorragia é quando a paciente está sangrando ali o mês inteiro. Ela fala pra gente, olha, nem sei se eu tô menstruada ou se eu tô sangrando fora da menstruação. Quando foi uma menstruação, não sei. Não sei, tem como eu tô saber. sangrando direto, não sei mais. Ou menorragia. Que esses são bem confundem ela bastante, tá menstruada, né? Mas tá menstruando demais, alto. né? Então, esses são termos que até não eram mais para ser usados, mas que acabam ainda sendo utilizados pela gente. E aí os diferenciais, né? Todo esse leque de doenças que podem provocar sangramento anormal. Qual que é a causa daquele sangramento uterino anormal daquela paciente, né? Chegou a mulher sangrando no pronto-socorro, e agora? Por que ela está sangrando? Eu sempre falo para os alunos assim, olha, criaram o Palmicoin para isso. Olha só como é fácil, né? Você pensar sobre os... Você lembra lá, Palmicoin, pensa na palma da mão, pensa na fichinha, na moeda. Palmicoin, a mulher está sangrando por causa do Palmicoin, é uma dessas letras. Claro que a gente sempre primeiro tem que afastar a gravidez. O primeiro chegou sangrando sempre no pronto-socorro. Tem que ter certeza que não está grávida, porque senão você muda totalmente de área. Afasta a gravidez, aí você vai pensar no sangramento obstétrico. Agora, afastou a gravidez beta-negativo, lembra, Palmicoin. O Palmi vai estar falando das causas estruturais. Então, causas que a gente vai conseguir avaliar bem com o ultrassom, eventualmente. Que vão aparecer no ultrassom. Então, P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomiomatose e M de malignidade. Agora, o COIN são as causas não estruturais. Que aí a gente vai ter coagulopatias, causas ovulatórias, causas endometriais, não classificadas e as causas iatrogênicas. Eu inverti um pouquinho a ordem, perdão. Mas sem problema. Iatrogênicas e não classificadas. Mas é muito legal porque, assim, você lembrando Palmicoin... Você lembra de tudo você que lembrou pode de tudo e aí você começa a afastar uma ou outra, vai pedir o ultrassom. E vai direcionando para onde você vai indo, puxa, né? Se o ultrassom veio normal,
não é uma alteração estrutural, ou no máximo vai ser uma não classificada, por exemplo, uma malformação arteriovenosa. Malformação, alguma coisa assim, mas causas muito raras, né, dentro das não classificadas. Ainda bem. De modo geral, o ultrassom já vai aí avaliar para a gente se tem ou não causa estrutural. E com isso você vai direcionar o seu raciocínio clínico e dentro do Palm-Coin você já abordou ali todas as possíveis causas, você vai chegar naquela causa pensa nos e vai seus conseguir ter a exames conduta. subsidiários, o que você vai prestar para investigar essa paciente, né? Então o Palm-Coin acaba facilitando demais. Esse mnemônico é muito útil aí na nossa... Tem que estar sempre na cabeça, né? Na nossa prática clínica. Perfeito. E tem um termo, isso é coisa de gente antiga. O sangramento disfuncional? É uma HUD, é uma hemorragia uterina disfuncional. Mas tem prova que ainda cai isso. Parece lá, né? Paciente com sangramento uterino disfuncional. Sim. E esse sangramento uterino disfuncional, ele entra onde no Palm-Coin? Ele vai entrar nas nossas causas não estruturais, né? Então, a gente, quando pensa num sangramento disfuncional, a gente tem que lembrar das coagulopatias, das causas ovulatórias e dos distúrbios endometriais, né? Que os endometriais já são um pouco mais raros, mas bem mais raros. Coagulopatias e ovulatórios. Ovulatórios, principalmente, é o nosso mais frequente. Lembra que pode ser, então, disfuncional vai ser o COI. Coagulopatia, ovulatório ou endometrial. E sabendo que o principal, o mais frequente, é por causas hormonais, na verdade, disfunção ovulatória. Isso é disparado a causa principal de sangramento uterino disfuncional. Mas não é para ser usado esse termo. Na verdade, é para ser dito aí se dentro do Palm-Coin, se é estrutural, se não é não estrutural e assim por diante. Mas vocês têm que saber que existe, né? Porque pode cair aí em alguma prova. Perfeito. Bom, das causas estruturais, eu acho que não vale a pena a gente falar aqui, porque acaba tendo uma aula separada para cada uma delas. Então, acho que vale a pena a gente falar aqui um pouco mais das causas não estruturais. Então, vamos lembrar do COIN, aí vamos começar aí falando do C do COIN, da coagulopatia. Clássica da coagulopatia, né? Aquela paciente jovem, que desde a primeira menstruação menstrua muito, rios de sangramento toda vez, precisando pronto-socorro por conta do sangramento. Tem algum histórico, às vezes, familiar, né? Ou algum histórico de ter feito algum outro procedimento cirúrgico com sangramento excessivo, precisar de transfusão. Então, essas pacientes a gente tem que se atentar para a possibilidade de uma coagulopatia. Mais frequente é o von Willebrand, né? Exatamente. Ou aquela paciente que tem uma história familiar, né? Fala que minha mãe tem uma coagulopatia. Já seria uma dica aí na questão de que ela tem também a coagulopatia, que ela herdou a coagulopatia. Ou quando às vezes elas falam, né? Olha, eu vivo com roxo, sempre tem um roxo aí pelo corpo, mas eu não me lembro de ter batido em lugar nenhum. Geralmente aparece alguma dica, assim. Hematomas inexplicados. Né? Sim, sangramento de mucosa. Gengivorragia. Foi tirar um dente, sangrou, quase morreu. Fez uma cirurgia, sangrou absurdos. E essas todas são dicas para que a resposta da questão seja a coagulopatia, essa seja a causa do sangramento uterino anormal. Mas é que nem a professora Ana falou, a dica que eu mais costumo ver nas questões é essa. Muito sangramento, menstruação excessiva desde a menarca. É sempre essa história. A gente tem que pensar, né? Aí lembra, peraí, se ela sangra desde a primeira menstruação da vida dela demais, então deve ser uma coagulopatia. Então essas são dicas e isso vai te direcionar na resposta da questão. Para a gente prosseguir, vamos falar do O do COIN, então vamos falar de distúrbio ovulatório. Quando é que eu vou suspeitar que é um distúrbio ovulatório? Nossa paciente mais típica, né, de distúrbio ovulatório vai ser aquela dos extremos de idade reprodutiva. Então, tanto as pacientes, essas do início da menstruação, né, teve a menarca, aí fica alguns meses sem menstruar, vem uma menstruação mais forte, dá uma atrasada de novo, vem. Então, essas e as pacientes da perimenopausa, né, também começam a ter uma irregularidade por conta de ciclos anovulatórios. Aí começa a desregular. E é que nem a professora Ana falou. Se a mulher está com uma menstruação irregular, ela não está ovulando direito. Se ela não está menstruando direito, é porque ela não está ovulando direito. Então, menstruação irregular tem que vir automaticamente na cabeça da gente que ela está ali com uma disfunção ovulatória. A gente vai prosseguir nessa direção aí, investigação. Uma das condições mais associadas é o SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos. Afinal de contas, é a endocrinopatia mais frequente do MENAC.
Agora, tem algumas situações também que cursam com irregularidade menstrual, com anovulação crônica, algumas até bastante interessantes, bastante comuns. Anorexia, bulimia, paciente atleta. Exercício físico em excesso, tudo isso afeta, né, o eixo hipotálamo e hipófise. Estresse. Então, às vezes, até a aluna vem procurar a gente, de residência, tá ali na véspera da prova, tá estressada, começa a ter irregularidade menstrual, falha a menstruação, atrasa a menstruação, acha que tá grávida. Vem mais uma preocupação. Isso, e não tá grávida, na verdade ela só tá estressada, e o estresse seria uma causa aí da disfunção ovulatória, da irregularidade menstrual dela. Ótimo. Prosseguindo, vamos falar agora do E do Cohen. Endometriose. Já é mais raro, bem né? raro. Não parece tanto. E bem difícil, né? De diagnosticar, da gente diagnosticar. Né? Acaba sendo um diagnóstico meio de exame. A gente acaba esquecendo, né? É. Chega até a esquecer de tão raro que é. E é um diagnóstico de exclusão. Às vezes, quando a gente vai falar, né, na parte de cervicites, a gente fala, cervicite também pode dar sangramento intermenstrual. Tá aí, o nosso sangramento normal, que a gente nem sempre faz esse link, né? Exato. Então, a gente às vezes acaba parando, não pensando, né, desse diagnóstico diferencial, e é um diagnóstico de exclusão. Quando a gente afastou todos os outros, a gente vai pensar, puxa, então, se não é os outros, deve ser endometrial. Aí a gente vai fazer uma biópsia do endométrio, e aí vai chegar no diagnóstico dessa causa endometrial. Perfeito. Vamos prosseguir, então. A gente falou de C, do O, do E, de coagulopatia, de ovulatório, de endometrial. Agora o próximo seria o iatrogênico. Nem iatrogênico no sentido de a gente estar fazendo algum mal, né? Mas no sentido de ser um sangramento que às vezes é relacionado com alguma intervenção médica, né? Então, o próprio DIU de cobra é uma causa de um sangramento iatrogênico, por assim dizer, anticoagulante que a paciente usa, né? Alguma medicação, às vezes até a pílula, né? A própria pílula. A própria pílula que a gente usa até para tratar, né, o sangramento também é uma forma iatrogênico, mas que às vezes a paciente pode estar tendo esse sangramento uterino anormal por causa da pílula. Então, causas iatrogênicas, causas medicamentosas. A gente vai tratar descobrindo o que é essa causa e suspendendo o uso dessa causa medicamentosa, né? Ótimo. Por último, não classificadas. Aí eu costumo dizer que é o resto. É, o que sobrou, que ninguém resto. sabia bem onde colocar, colocou A FIGO não sabia onde pôr, e aí precisava criar o mnemônico. Fica bonitinho, o CONF, né? bateu direitinho, então colocar, né, N, não classificados. E aí foram essas causas mais raras. Malformação arteriovenosa, hipertrofia miometrial ou estimocele. Mas eu acho interessante que, assim, isso é muito pegadinha de prova, né? Porque, teoricamente, causa estrutural vai aparecer no ultrassom e causa não estrutural não vai aparecer no ultrassom, vai ser o ultrassom normal. Mas o não classificado aparece no ultrassom também. Então, costuma ser pegadinha de questão de prova isso. Cuidado, lembra disso daí para você acertar a questão. Por exemplo, uma estimocele aparece no ultrassom, mas é uma causa não estrutural. É até meio estranho, né? Você vai pensar que é estrutural. Um pouco contrassenso. Mas lembra que, de acordo com a FIGO, é não estrutural. É o N do Cohen. Com isso, é bom de lembrar de estimocele, né? De cesáreas vai aumentando, aumenta o fator de risco das pacientes terem, né, estimocele no futuro também. Sim, aquela falha de fechamento, né, da cicatriz da cesárea. E dá para tratar com esteroscopia, mas às vezes é um diagnóstico difícil de fazer, né? Precisa um ultrassom bem feito. Que veja a cicatriz da cesárea focada, né? E acaba sendo menos frequente que as outras causas, né? Sim, de sangramento uterino anormal. Bom, tendo falado aí do Palm-Cohen, parte importantíssima desse tópico, né? Principalmente do Cohen, que a gente falou. Vamos prosseguir agora falando de diagnóstico nas mulheres com sangramento uterino anormal. A gente tem um raciocínio diagnóstico, né? Então, primeiro a gente tem que ver se esse sangramento é do útero, né? Para dizer que é uterino. Tem que ser realmente oriundo do útero, porque às vezes pode não ser. Às vezes pode ser um sangramento, por exemplo, teve uma relação, machucou um pouco, alguma do trato genital vagina, inferior. Fundo de saco. Pode ser um sangramento de outra parte. E a gente está tratando sem ter esse diagnóstico diferencial, né? A gente vai ter que pensar sempre na gravidez. Sempre afastar a gravidez. Primeiro exame que a gente vai ter que pedir para toda mulher que está sangrando, beta-HCG. E ela pode falar que não tem como, mas sempre pode ter que pensar nisso. A gente acaba tendo que pedir até para deixar documentado. Isso, ter isso sempre bem registrado, né?
E eu acho que o principal no seu raciocínio clínico é pensar na idade da mulher, né? As causas mais prevalentes Porque em cada cada idade. faixa etária vai ter a sua causa mais frequente. Então, pensando na idade da mulher, nos primeiros 2 anos após a menarca, qual que seria a causa mais frequente de sangramento uterino anormal? Aí a gente tem que pensar que ela acabou de começar a ativar esse eixo. Esse eixo ainda está imaturo, está entendendo como é que está acontecendo as coisas. Então, muitos ciclos anovulatórios. A gente vai ter muita causa de ovulação irregular, né, nessa parte. E as coagulopatias, que também surgem principalmente nessa faixa etária, né? Então, primeira causa... Ciclos anovulatórios. Ciclos anovulatórios. Segunda causa... Coagulopatia, sendo a principal. Von Willebrand. Síndrome de Von Willebrand. Apareceu a questão lá na prova. Menina de 13 anos teve a menarca há 1 ou 2 anos com sangramento uterino anormal. Se ela tiver irregularidade menstrual, é porque ela não está ovulando direito, então é anovulação crônica. E aí, maturidade do eixo, qual que vai ser a conduta? Aí a gente pode prescrever métodos hormonais, né, para controlar esse sangramento, regularizar o sangramento esperado. E de modo geral acaba melhorando, né? Depois de 1, 2 anos vai amadurecer esse eixo, vai acabar também melhorando. Agora, se ela falar que ela sangra muito nesses primeiros 2 anos e que a menstruação dela vem regulada, é porque ela está ovulando direito, aí a gente vai pensar em coagulopatia, né? Em síndrome de Von Willebrand. Prosseguindo aí, a menina, a mulher que passou mais aí da idade, tá? Seus 20, 40 anos. A gente pensa mais em qual causa? Principalmente nas causas estruturais, especialmente, inclusive, os miomas, né? Mais frequente, né? É mais frequente. Inclusive, tem estudo falando que a prevalência, a incidência de mioma chega a 80% das mulheres. Chegou lá a mulher, 30, 40 anos, sangrando muito. Temos que pensar em mioma. Pensar em causa estrutural. Apesar que nem todo mioma, né, vai gerar um sintoma de sangramento, sim, a gente sempre tem que lembrar, avaliar. Exatamente. E aí, que nem a professora Ana falou, passou dos 40, chegando nos 50, chegando perto da menopausa, acabando os folículos, aí ela pode ter uma disfunção ovulatória e aí, novamente, sangramento, uma irregularidade menstrual, um sangramento uterino anormal. Depois da menopausa. Aí a gente fica com as causas endometriais, né? Principalmente a gente vai começar a se preocupar com neoplasia de endométrio, hiperplasia de endométrio nessa faixa etária. Então sempre ter muito cuidado. Depois da menopausa não tem nenhum sangramento que a gente considere. Não é para sangrar mais. Nenhum sangramento. Apesar de que a principal causa de sangramento pós-menopausa é a atrofia endometrial. Agora, a gente sempre fica com receio, né? A gente só vai ficar tranquilo que a atrofia... Vendo que o ultrassom vendo que tem aí uma espessura endometrial fina, que não tem aí espessamento. Isso é uma pegadinha que sempre aparece também, né? Sempre, questão muito frequente. Né? Caiu já na Unicamp em questão dissertativa, né? Sim. Qual a causa... E cai a mesma questão com enunciados diferentes, né? Mas a pergunta é sempre a mesma. Qual é a causa mais frequente de sangramento pós-menopausa? Todo mundo morre de medo do câncer de endométrio. Mas não é o mais frequente. Mas a resposta é atrofia endometrial. Bom, como que a gente vai fazer a investigação diagnóstica de sangramento uterino anormal? A gente tem uma receitinha, né? A gente já vai fazer uma receitinha, segue, né? Mais ou menos, né? Então a gente vai conversar com essa paciente, entender as características, né, desse ciclo menstrual, desse sangramento. Não dá nem para chamar exatamente de ciclo menstrual, né, mas desse sangramento anormal. Teste de gravidez, sempre examinar essa paciente antes de qualquer coisa também, porque às vezes a gente acha na nossa cara a causa do sangramento dela, né? Pode ser que a gente veja, faz um especular e vê um pólipo lá no colo do... Tá definido o diagnóstico. E a gente vê uma causa clara. Iniciar, então, a gente vai ver se a paciente está estável, solicitar os exames complementares que forem necessários, né? Então, hemograma, coagulograma, ultrassom, transvaginal, se possível, pélvico, se a paciente não tiver atividade sexual também. E aí, para uma investigação mais etiológica, entrar nas dosagens hormonais, né? Isso já fora de um escopo de pronto-socorro, né? A gente vai pensar nas dosagens hormonais, principalmente se a mulher tiver ali aquela irregularidade menstrual e também queixa de hiperandrogenismo. Sim. Aí a gente vai pensar numa SOP, aí a gente vai partir para uma dosagem hormonal, mas que nem a professora Ana falou, aí fora do pronto-socorro, não tem como você pedir hormônio no pronto-socorro. Claro que a paciente já vai ter saído aí de uma possível urgência, de um sangramento uterino agudo que ela esteja.
Se depois de todos esses exames tudo vier normal, você não conseguiu definir o diagnóstico, aí, que nem a gente falou, pensar em causas endometriais, aí a gente vai partir para uma biópsia do endométrio. Então essa seria mais ou menos a receitinha que a gente segue na investigação diagnóstica do sangramento uterino anormal. Sempre lembrando que a irregularidade é um ponto-chave, né, para a gente pensar nesses ciclos anovulatórios, nessa irregularidade ovulatória. Eu sempre costumo falar assim, se está menstruando direito, está ovulando direito. Se a menstruação está irregular, é porque não está ovulando direito, tem uma disfunção ovulatória. Agora, tem um tipo de questão de prova que eles meio que tentam pular etapas. Aquela paciente que ela tem um sangramento uterino anormal e ela tem fatores de risco para câncer de endométrio. Aí eu poderia pular o ultrassom? Você pode ir direto para a esteroscopia. Você tem uma paciente de alto risco, né? Uma paciente, às vezes, com uma idade que está ali compatível com a transição menopausal. Geralmente, eles colocam que é uma paciente obesa, diabética, hipertensa, botam vários fatores de risco, né? Que ela teve uma vida de ciclos anovulatórios, tinha um histórico de síndrome dos ovários policísticos. Então, eles somam muita coisa para te direcionar para essa ideia de já ir direto para um exame mais definitivo. Mais definitivo. Né? Aí, nesse caso, a gente poderia pular o ultrassom e iria direto para a biópsia do endométrio. Guarda da seguinte maneira: mulher com sangramento uterino anormal, com fatores de risco de câncer de endométrio, que nem a professora Ana descreveu bem, a gente pode pular direto para a esteroscopia diagnóstica, para uma biópsia do endométrio. Então, algumas provas cobram esse conceito. Agora, de modo geral, na maioria das vezes, a gente faz o ultrassom, avalia a espessura desse endométrio e, se tiver espessamento, aí a gente vai para a biópsia de endométrio. E o espessamento a gente considera, né, paciente sem terapia de reposição hormonal, 4, 5 milímetros, né, no ultrassom endometrial. Aí, acima disso, se a mulher menopausada, ela tiver sem uso de TH e tem espessamento, precisa fazer a biópsia. Um outro ponto importante, acho legal a gente falar, é que se você precisar escolher o método de fazer a biópsia do endométrio, o método de escolha... Padrão ouro, esteroscopia. A esteroscopia, que é o padrão ouro, né? Você vai ver o que você está biopsiando, né? Você vai na área que você tem maior suspeita e é lá que você vai biopsiar. E com isso você vai ter uma acurácia maior. Se você não tiver disponibilidade de esteroscopia, aí faz uma curetagem. Uma curetagem, um aspirado, né? A gente tem outros métodos disponíveis para ter avaliação de endométrio, não tão bons, mas estão disponíveis, né? Exatamente. Bom, vamos passar então aí para conduta, para tratamento. Começando falando de sangramento uterino anormal agudo, que é o que a gente mais vê no pronto-socorro, né? Qual que seria a nossa conduta frente a um sangramento uterino anormal agudo? Isso é bastante cobrado nas provas. Então, a primeira coisa que a gente, às vezes, está na prova de gineco e esquece um pouco, né? A gente tem que monitorizar essa paciente, acesso venoso, reposição volêmica. Então, fazer as medidas iniciais, como, por exemplo, num trauma, né? Digamos assim, as medidas de atendimento do trauma. Tá sangrando muito. Às vezes isso é esquecido na prova de gineco. Volume, né? Exato. Volume. Estabilizar hemodinamicamente. Então, outra questão que também costuma cair bastante, de novo, a gente falou muito, né? Beta-HCG. Primeiro exame na mulher que chegou sangrando, beta-HCG. Afastou gravidez. Chegou sangrando, a gente já fica ali, né? Pega um acesso, já administra volume. Cima, vai vendo como responde, exatamente. A pressão, então, frequência. Estabilizar hemodinamicamente se ela não estiver estável. Avaliar até necessidade de transfusão, às vezes, né? Exatamente. Pode ser necessário. Em ela estando estável, aí a gente consegue prosseguir, aí a gente vai ter aquela avaliação mais detalhada, vai poder conseguir examinar, né? Porque se ela estiver sangrando absurdamente, você não consegue examinar. Mas aí, tendo estabilizado, a gente consegue examinar, a gente consegue prosseguir pedindo exames subsidiários, ultrassom transvaginal. E aí a gente vai conseguir definir a conduta, entrar com tratamento, de preferência medicamentoso. Quando que a gente vai precisar fazer tratamento cirúrgico? Tratamentos cirúrgicos costumam pegar também. O paciente está instável, você vai fazer as medidas iniciais. Fez as medidas iniciais, sua paciente respondeu, não necessita de um tratamento cirúrgico agora.
mas fez as medidas iniciais, não teve resposta, a paciente continua instável, taquicárdica, hipotensa, sangrando ativo, aí é hora da gente pensar no tratamento cirúrgico. Vai ter que ir direto para o tratamento cirúrgico. Não dá tempo de esperar o remédio fazer efeito do estrogênio. Ele vai fazer efeito, mas vai demorar um pouco mais do que um tratamento cirúrgico, né? O paciente talvez não tenha tanto tempo. Tempo. E outra situação que eu acho que a gente vai precisar do tratamento cirúrgico é quando o medicamentoso não funcionou. Sim. Então, basicamente, vai para tratamento cirúrgico. Se o medicamentoso não funcionou ou se ela não estabilizou, se ela está sangrando muito, não dá tempo de esperar o tratamento medicamentoso fazer efeito. E como que a gente faria esse tratamento cirúrgico numa primeira etapa, um primeiro momento? Nossa primeira escolha hoje em dia é a curetagem, né? Então a gente leva o paciente para o centro cirúrgico com a proposta de uma cirurgia mais rápida, menos invasiva do que uma esterectomia, né? Que todo mundo pensa direto em vamos tirar esse útero fora. Tirar o útero seria o último dos últimos casos, afinal de contas você vai estar selando o futuro reprodutivo dessa mulher. E é uma paciente que está instável também, né? Se a gente puder fazer um procedimento menor. Geralmente paciente jovem, sem prole constituída. Sim. Então a gente tem que evitar ao máximo uma conduta tão assim agressiva, definitiva, né? Tirar o útero. Tirar o útero, na verdade, pro ginecologista, pro obstetra, é uma derrota, né? Se a gente puder evitar. A gente evita de todas as maneiras possíveis. A gente acaba sempre primeiro indo para uma curetagem. Eu acho que outras opções seriam uma embolização das artérias uterinas, uma ligadura das artérias uterinas, mas às vezes também difícil, né? No contexto às vezes do pronto-socorro. Pouco disponível isso, né? Seriam opções, talvez, que possam ser cobradas em prova. Eventualmente, sim. Mas o que a gente mais vê é curetagem ou esterectomia, né? Ótimo. E de tratamento medicamentoso, o que a gente pode usar para sangramento uterino anormal agudo? Nosso padrão, melhor remédio é o que não temos no Brasil, né? Estrogênio endovenoso. Então a gente faz o que a gente... Tinha, viu? Mas não tem mais. Não sei por quê. Que coisa. Estrogênio equino endovenoso. Funcionava bem, viu? Funcionava muito bem. Mas não tem mais. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, agora a gente pode dar contraceptivo combinado em altas doses, né? Então, a gente dá, em vez de uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia, até 4. Até 4 vezes por dia, às vezes 4 pílulas por dia. Por alguns dias para segurar o sangramento. Depois a gente vai reduzindo, né? Vai reduzindo progressivamente essa dose alta. E aí a gente pode usar as pílulas combinadas ou progestágeno em altas doses. Uma outra opção também é o ácido tranexâmico, também em altas doses, 3 a 4 vezes por dia. Endovenoso. Então a gente tem essas 3 opções de tratamento medicamentoso para sangramento uterino anormal agudo. Combinado em altas doses, progestágeno em altas doses e ácido tranexâmico também em altas doses. Com isso, acho que a gente pode falar agora de sangramento uterino anormal crônico, aquele que a mulher já está sangrando há mais de 6 meses. Que não está no pronto-socorro com a gente, não está no pronto-socorro, tá tranquila. Então, mas ela chega na consulta falando, doutora, eu não paro de sangrar. Então a gente pensa, né, na avaliação dessas causas, vamos solicitar o ultrassom, aí nesse contexto já é mais fácil da gente fazer uma avaliação, às vezes hormonal, TSH, prolactina, todas essas são coisas que a gente tem que pensar, né, no caso de sangramento anormal. E de possíveis tratamentos medicamentosos, a gente tem também os métodos hormonais, combinados ou exclusivos de progesterona. Como que eles funcionam? O estrogênio, ele vai atuar na proliferação, né, endometrial. Então, ele ajuda a estabilizar esse endométrio junto com a progesterona para reduzir a descamação e o sangramento que a mulher está tendo, né? E aí no final da história acaba ficando aquele endométrio um pouco mais fino, mas numa espessura estável. Que não tá e melhora o sangramento, né? Sim. Acaba provocando essa atrofia endometrial. O endométrio mais fino acaba sangrando menos. Sim. Mesmo efeito para os progestágenos, né? E também, mesmo no crônico, a gente pode usar o ácido tranexâmico, né? Aí já seria uma opção de usar por via oral. Um antifibrinolítico. E os próprios anti-inflamatórios, aí como adjuvantes, né? Ou pacientes com contraindicação ao tratamento hormonal. Agora eu já vi caindo em questão para a gente escolher, né? Entre o ácido tranexâmico e o anti-inflamatório. O que a gente vai escolher? A gente escolhe o ácido tranexâmico, né? Funciona melhor, né? Eficácia maior. Agora, entre hormonal e não hormonal, qual que a gente costuma escolher? Hormonal. Se a paciente não tiver contraindicação, o tratamento seria hormonal. É o que a gente acaba fazendo até na prática clínica mesmo, né? Perfeito. E eu acho que com isso,
a gente acabou englobando os principais tópicos de sangramento uterino normal, né? Tanto agudo quanto crônico. Acho que a gente termina aqui o nosso videocast. A gente de hoje. Atingiu aqui o que a gente precisava de objetivo. Então, muito obrigado, estrategista. Até a próxima. Ficamos à disposição. Esperamos que tenha sido proveitoso. E até um próximo videocast.